Queridos irmãos, boa noite. É um prazer muito grande estar nessa casa novamente, que sempre me acolheu tão bem. Hoje, a nossa proposta é de conversar com vocês sobre o tema A Escolha das Nossas Provas. Não temos nenhuma intenção de esgotar o assunto, muito pelo contrário, mas de instigar vocês a procurarem depois sobre o tema que vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 273. Aqueles que estão começando há pouco na doutrina, entendemos que é necessário esse esclarecimento inicial, né, do porquê que nós sofremos. Que justiça é essa? Se acreditamos na existência de um Deus de amor, justo, perfeito, que nos ama, qual o sentido, então, da miséria, do sofrimento? Por que tantos têm muitos e outros têm tão pouco? Agora que nos deparamos com essa pandemia, aonde ela deixa de selecionar a quem. Todos são influenciados, todos foram atingidos por ela, mas uns sofrem mais do que os outros. Talvez todos se preocupem com a mesma intensidade, mas sobre problemas diferentes. Quando um está preocupado com o que vai acontecer com seu patrimônio, outros estão preocupados com o que vão comer hoje à tarde, hoje à noite. Então são preocupações diferentes. E qual o sentido disso tudo? Nosso Pai de amor, por que nos impor então esse sofrimento? Então, quando nós começamos a estudar sobre isso, nós começamos a ver que esses sofrimentos, que essas dificuldades, as adversidades, elas nos edificam o espírito, elas nos fortalecem, elas nos melhoram. E aí fica a pergunta, tá, mas e como é que isso acontece? Na verdade, quem realmente escolhe as provas, essas dificuldades que nos deparamos, somos nós mesmos. Nós escolhemos isso. Quando desencarnados, quando na erraticidade, nós justamente pedimos para evoluir, porque sabemos que é só através da evolução que atingiremos a verdadeira felicidade. Nós pedimos ao nosso Pai a oportunidade de reencarnar e de nos melhorarmos. E como nós melhoramos? Superando as nossas más inclinações, superando aquelas coisas ruins que nós sabemos que temos em nós, e a partir do momento em que nós nos damos conta disso, nós precisamos aplicar toda a terapia necessária para que isso tudo se resolva. E ao final nós então seremos, para consolidar a nossa evolução, nós então consolidamos isso através das provações. Então, quando nós pedimos a oportunidade de voltarmos a reencarnar novamente, nós também pedimos a oportunidade de termos determinados tipos de dificuldades, de provas. Nós chamamos aí das expiações. E o que acontece nessas expiações? Tá? Quando as provas que nós pedimos para nós, na nossa existência, elas são vinculadas ao gênero. Isso é importante. É a natureza da prova que nós podemos escolher. Existe muitas vezes um equívoco que nós cometemos, que nós achamos que tudo aquilo que acontece conosco é em função da nossa expiação. E não é verdade. Se nós atravessarmos a rua sem olharmos para o lado e um carro nos atropelar, não tem nada a ver com o nosso plano encarnatório. Tá? O que tem a ver é com a nossa irresponsabilidade para conosco e para com as outras pessoas. Então, nós temos que cuidar. A escolha das nossas provas é quanto à sua natureza. Tá? Isso é muito importante. E dentro dos critérios adotados, então, da natureza dessas faltas, nós teríamos, então, a forma, o tipo de expiação a ser escolhido, através das privações, tentações e provações.
a cada existência, quando nós desencarnamos, nós temos a oportunidade de nos olharmos num outro ângulo, e aí nós vemos aquilo tudo que passou na nossa vida terrestre, nossa vida terrena. E nós vemos tudo aquilo que nós faltamos, aquilo tudo que nós acabamos por equívoco fazendo errado. E essa é a oportunidade, depois quando nós pedimos numa nova reencarnação, é a de reparação disso. É certo dizer também que a escolha das nossas provas está diretamente vinculada também, o nosso livre-arbítrio está vinculado também à nossa maturidade espiritual. Daqui a pouco nós vamos pedir o que? Nós queremos ser, todo mundo quer ser jogador de futebol, ganhar muito bem num time grande e pronto. Não. Então, assim, está na maturidade do espírito aquilo que ele pede. Então, a espiritualidade superior, se entender que não vai trazer nenhum benefício para ele, ela pode sim reparar e acrescentar ou diminuir algumas das provas, né, em que esse irmão vai encarar na sua próxima reencarnação. Por que então, se nós é que escolhemos as nossas provas, né, por que nós não nos lembramos dela quando reencarnamos? Dificilmente hoje alguém de nós se lembra exatamente daquilo que escolheu. E aí nós perguntamos, mas por que nós não podemos saber? Era tão mais fácil. Nós sabemos a que nós nos dedicamos, nós nos comprometemos nessa reencarnação, né, e vim aqui resolver simplesmente. Por que nós temos que ficar nessa incerteza, nessa insegurança, se estamos no caminho certo ou não estamos? Isso faz parte do aprendizado. Se nós olharmos lá no interior, no nosso interior, na nossa consciência, ela vai nos dizer, sim, através de uma forma quase que inspirativa, daquilo que nós devemos melhorar, daquilo que nós devemos fazer. Não como um checklist, né? Mas simplesmente como aquela necessidade da melhora a partir do nosso autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele justamente se apresenta em função da nossa consciência. Existe um artigo que é a arte da aceitação. Lá no seu capítulo 5, item 13, essa aula foi psicografada pelo Francisco, do Espírito Santo Neto, e foi ditado pelo Hamed. E eles nos diz, isso que eu me permito a ler para vocês, porque eu acho isso aqui muito importante, e tem muito a ver com essa nossa conversa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. O que ele nos diz com isso? Que quando nós nos deparamos com essas dificuldades todas da nossa vida, do dia a dia, nós começamos a comparar, se fui eu que escolhi, mas por que eu estou sofrendo tanto? Aquele outro, o que ele escolheu? Que ele não passou nenhuma dificuldade, nasceu em berço de ouro, tem tudo o que quer. É bonito, é saudável, faz viagens, tem um carro ótimo. Então, nós começamos a querer nos compararmos com o outro e julgarmos quem é melhor, quem é merecedor daquelas vantagens, daquelas benesses que a vida acabou lhe trazendo, lhe apresentando. Nós precisamos justamente sabermos que o que nos pertence já veio para nós. Nenhum de nós carrega uma cruz mais pesada que ele possa suportar. Então, é muito importante que mesmo que nós muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos a dificuldade de entender a exata prova que nós temos
nessa vida, ao mesmo tempo também nós temos que não incorrer no erro de nos compararmos com os outros, porque nós somos únicos. A única unanimidade que existe entre todos os filhos de Deus é a diversidade. Nós somos todos iguais porque somos diferentes. Porque cada um de nós somos unos, nós somos indivisíveis. O que se aplica para um, necessariamente não precisa se aplicar para outro em razão do tempo, da maturidade espiritual. Somos todos iguais, mas em tempos diferentes. A verdade, as leis divinas, que são imutáveis, obviamente elas servem a todos nós. Mas cada um de nós tem um tempo de compreensão, uma capacidade de compreensão. E isso faz com que nós tenhamos provas diferentes. Nós sabemos que todos nós chegaremos à perfeição um dia. Mas os caminhos, as intercorrências, elas acontecem de forma pessoal. Então, quando nós aceitamos a nossa vida da forma de como ela se apresenta, e nós tentamos entender do porquê disso, nós começamos então a ter a oportunidade de encontrar a paz. A paz de que isso tudo vai passar. A paz de que a retribuição, o retorno das coisas boas que fazemos, se não vier nessa vida, ela virá na vida futura. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual, não é essa vida terrena. É preciso que se diga também que essa aceitação que nos traz essa paz, né, essa lucidez mental, né, ela justamente é o grande impulsionador da nossa melhora. É a partir do momento que nós acreditamos nisso, nós vamos realmente começar então a evoluir. E é o caminho desejado por nós lá quando desencarnados. E autorizado, obviamente, pela providência divina. Existe também uma outra coisa chamada negação. E onde acontece a negação? Toda vez que nós tivermos qualquer dúvida sobre nós, sobre o caminho que temos que percorrer, nós devemos sempre perguntar à nossa consciência. É lá dentro da nossa consciência, na essência do nosso ser, lá naquela fagulha divina, que nós encontramos a nossa verdade, o nosso verdadeiro eu. E quando isso ocorre, muitas vezes nós não gostamos daquilo que vemos. Quando nós nos olhamos no espelho da consciência, muitas vezes nós não gostamos daquilo que estamos vendo. Nós ficamos muitas vezes envergonhados, entristecidos, frustrados. Porque por um tempo tão grande nós sempre tentamos justificar os nossos equívocos, justificarmos o erro em função das necessidades, nas faltas de opções. Quando o que nos faltava talvez fosse mais disciplina, mais estudo para poder compreender aquilo que ocorre conosco, mais fé no nosso Pai. Mas não obstante a isso, a partir do momento em que nós nos deparamos com essa verdade, esse processo de negação, ele é normal que aconteça. E uma coisa que nós precisamos entender, até para esse fardo não ficar tão pesado em nós, é que o processo de negação não é faltar com a verdade. Negação é uma proteção instintiva que nós temos em nós, para conseguirmos absorver a realidade, processarmos essa verdade, para então nos assumirmos. E, a partir daí, progredirmos.
Então, isso é um processo muito importante. Nós não devemos nos penalizar com a negação. Não, eu fiz isso, não, eu não sou assim. Não, vamos nos assumir dentro do nosso tempo. Agora também é bem verdade que nós temos que ter um cuidado grande em simplesmente nos aceitarmos e não mudarmos, e não modificarmos. Aí nós não evoluímos. E nós perdemos essa oportunidade de melhora, de crescimento, de elevação moral. Já nos foi dito que o maior arrependimento, a partir do momento do desencarne, é justamente o arrependimento do tempo perdido. Quando nós nos deparamos com a realidade, com a nossa timeline, e a gente vê quanto tempo nós desperdiçamos da nossa vida com coisas que não eram importantes, com pseudos necessidades, que o verdadeiro nome são desejos. Isso é muito... Essa reflexão, essa análise de nós é tão importante, porque o sofrimento que temos depois de eu perdi essa chance, eu vou ter que fazer de novo. É como o aluno que perde o ano e tem que repetir o ano letivo, vendo matérias que ele já viu, vendo muitas vezes os colegas queridos indo adiante, em um determinado momento aqueles colegas se formando e ele ainda precisa de mais um ano para se formar. É nessa esperança. Todos vão se formar, mas aí não em tempos diferentes, e não nos mesmos tempos, em tempos diferentes. Então, por que passar por isso tudo? Nós sabemos que a misericórdia divina sempre nos garante uma segunda oportunidade. Mas isso não faz com que a gente precise sempre postergar as nossas melhoras. Então nós precisamos entender que as nossas provas, que as dificuldades que nós temos, é justamente para o nosso bem, é para nós crescermos. A aceitação, então, é uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então tão restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. Olha que interessante isso. Nesse grande laboratório da vida, nesse grande laboratório de aprendizado, de convivência, conosco e com todos que nos rodeiam, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que são só conhecidos, com aqueles que não simpatizamos, é um aprendizado em todos os seus momentos. E nós não podemos simplesmente deixar isso passar desapercebido. Então, para que possamos nos sentir melhores, para que esse fardo não seja tão pesado, que nós possamos aproveitar realmente o tempo que temos aqui, porque o nosso reloginho da vida, ele continua girando. E assim como nós temos a certeza de que vamos desencarnar, nós também temos a certeza que não fazemos a menor ideia de quando isso ocorrerá. Então, naquilo que trata da nossa melhora, daquilo que se trata de fazer o bem ao próximo, que vivamos como se fosse o nosso último dia. Não vamos mais perder tempo com isso, pensando em coisas que não edificam, que não nos ajudam em nada. É necessário que mais do que nunca a gente priorize aquilo que realmente é importante da nossa vida. Nós estamos tendo agora uma liberdade total com essa nova forma de viver frente a essa pandemia. Por quê? Porque nós não precisamos encontrar as pessoas. Aqueles que podem e que por uma questão sanitária já foi, inclusive, são instruídos a isso, a se manterem em recolhimento.
Em que estão fazendo para ajudar as pessoas? Nós sabemos que a caridade pode ser material e espiritual. Será que agora que alguns têm mais tempo para orar, estão orando mais do que antes? Será que nós que temos oportunidade de estarmos participando de uma forma mais ativa, será que nós estamos fazendo tudo aquilo que poderíamos fazer pelo próximo? E por óbvio a nós mesmos? São questionamentos que nós precisamos manter todos os dias, porque eles também fazem parte das nossas provas. Nós escolhemos essa oportunidade e ela nos foi dada. Não há nada a temer com essa pandemia. Nós não precisamos estar nos preocupando o que está acontecendo lá no outro lado do oceano. Não precisamos estar nos preocupando com os gafanhotos que parece que estão querendo chegar por aí. Isso aí tudo fazem parte da vida. São coisas importantes, claro que são. Mas isso tudo tem um sentido. E nós temos que ter a consciência e a gratidão de que nós estamos podendo participar disso tudo. Num momento tão importante da história. Então, se estamos aqui agora, com todas essas adversidades, perdendo milhares de pessoas, de irmãos, desencarnando todos os dias, e nós estamos aqui, que oportunidade de aprendizado nós estamos tendo? Nunca foi tão fácil fazer a caridade. Fácil no sentido de oportunidades, porque basta olhar para o lado e nós temos alguém para ajudar. Basta olhar para o lado e nós podemos abraçar com os olhos aqueles que precisam. Então, irmãos, independente se nós lembramos das provas que nós escolhemos, nós podemos saber, ter a certeza que a convivência hoje, que vivemos de uma forma amorosa, harmoniosa, cuidando de nós e de todos aqueles que os nossos braços alcancem, com certeza faz parte das nossas provas. Porque nada acontece por acaso. Tudo tem uma origem divina, uma permissão divina. Embora a gente não entenda, nós devemos acreditar. Que possamos manter esse entendimento, que possamos manter essa lembrança nos nossos dias vindouros. Porque lá no final, talvez no nosso último sopro como encarnados, nessa encarnação, só 2 palavras vão fazer sentido para nós. Consciência tranquila. Que todos nós possamos ter a nossa consciência tranquila, que fizemos tudo aquilo que era esperado de nós dentro dessa reencarnação. Muito obrigado a todos. Que Deus seja convosco.